Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, eu e a Mônica. Mais uma vez, bom dia, boa noite, boa tarde, né? No seu horário aí. Hoje para tratar de um assunto extremamente importante. E polêmico, né, bastante amiga? Polêmico. E assim, eu até vou falar uma coisa, eu fiquei muito surpresa quando a gente foi abordar as pessoas, né? Os homens, principalmente, nesse assunto. Porque eu fiquei surpresa com a reação deles. Tudo, né? Sabem tudo, eu nunca vi tanto urologista. Nós pedimos ajuda e eles falaram que não precisava de ajuda porque eles já sabiam tudo. Eles sabiam tudo. Vamos só falar, a gente vai falar nesse programa aqui sobre Novembro Azul com um especialista, um cara muito bem formado, formado pela Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, doutorado no Anderson's Cancer Center da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O cara é fera. Filho de fera também, né? Pessoas que eu adoro, que são os oftalmologistas aqui de Rio Claro, extremamente conhecidos. E ele vem falar sobre Novembro Azul, que é sobre a prevenção do câncer de próstata, né? E a saúde masculina também. Ele vai falar um pouco de tudo. A gente abriu uma caixinha, as mulheres mandaram 1000 perguntas, os homens ou outro mandou. 5. Né? E hoje a gente tem a honra, o prazer e a gratidão até de receber hoje aqui um amigo que é o Fabrício Magaldi Messetti, filho do doutor e da doutora Celeste e João Messetti, pessoas que eu adoro, porque quem usa óculos desde os 2 anos de idade tem que ter aquele médico do coração. E a doutora Celeste e o doutor João são os meus médicos do coração. Fabrício, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigada pela presença. E quem é o Fabrício? É casado com uma mulher linda, tem 3 filhas lindas. E eu queria que você falasse um pouquinho do Fabrício. Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Uma honra estar aqui, né? A Aline a gente já se conhece há muito tempo, Mônica. Falar um pouco do que eu gosto, né? Falar um pouco da saúde masculina. E assim, eu sou casado com uma psiquiatra, né? A doutora Fernanda, a gente se conheceu no hospital. E temos 3 filhas mulheres, a Sofia, a Helena e a Estela. A Estela até falou para mim que eu tinha que falar sobre ela no podcast. Um beijo para Estela. Beijo para Estela. E é isso, né? Eu fico vivo entre São Paulo e Rio Claro, um pouco em Campinas também. Cada vez a gente está só trabalhando realmente com a saúde do homem, com ênfase no câncer de próstata, nos tumores urológicos como um todo, né? E fala pra mim, por que você não escolheu oftalmologia? Sendo que você estava dentro daquela parte da visão mesmo, né? Talvez por isso. Ou você foi, desculpe o trocadilho, mas você foi pro terceiro olho, né? Exatamente. Que todo mundo fala, né? Engraçado que, né, lá na Universidade Federal de São Paulo, a disciplina de oftalmologia é super forte, considerada talvez a maior da América Latina. E não foi uma coisa que me agradou, né? Eu gostava de cirurgias maiores. Agora de ficar limpando sangue com cotonete não era muito a minha na época, mas foi por isso. São perfis diferentes. Acho que a medicina é legal por causa disso, né? Pode pessoas totalmente diferentes. Você vê, eu e a minha esposa, nós somos pessoas completamente diferentes e cada uma muito bem na sua área de escolha. E eu não tenho muito perfil de oftalmologista, não. Eu tenho perfil de cirurgias grandes mesmo. Né? Que bom, uma adrenalina maior, né? Tanto que eu sou apaixonado pela cirurgia do trauma, né? Eu fiz urologia, mas eu trabalhei muito tempo com trauma lá na Escola Paulista mesmo. E eu adoro. É que assim, é uma vida que você não consegue levar por muito tempo, né? Mas eu gosto muito, acidente, ferimento por arma de fogo. Eu adoro. É a cirurgia da adrenalina mesmo. Mas já tô um pouquinho mais velho para isso. Ah, que nada. Tá novinho. Fala uma coisa, você é urologista. Vamos começar do começo, então. Urologista. Existe urologia e andrologia, é isso? Ou é a mesma coisa? A andrologia é uma subespecialidade da urologia. A urologia trata como um todo, tanto que a gente trata mulheres também, problemas urinários, infecções, pedra de rim, cânceres de bexiga, tanto em homem quanto mulher. E a andrologia é uma subespecialidade que fala um pouco sobre a saúde do homem, um pouco sobre a parte hormonal masculina, mexe muito com a parte sexual masculina, né, que é um tabu, uma coisa muito difícil às vezes de ser abordada.
E tem colegas que são super especialistas na andrologia. Apesar de ser urologistas, eles... A parte hormonal do homem. Como tem a mulher tem a menopausa, o homem também tem, né? Tá em bastante... Andropausa. Ou não. Tem essa pergunta tem, aqui, né? Tem, né? Tem uma que a gente chama de DAEM, né? Que doença de déficit andrógeno do envelhecimento masculino, que o paciente começa a não conseguir produzir a testosterona. E a testosterona no homem, ela é de vital importância para o dia a dia, é massa muscular, ânimo. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa repor. Hoje em dia, no mercado, tem um pouco de exagero nas reposições hormonais. A gente sabe que a testosterona é um hormônio que o paciente se sente muito bem, que não obrigatoriamente faça bem. Né? Entendi. Então, Porque você pode regular também, né? Você dá uma dose a verdade maior. é essa. O que acontece é que muitas vezes se repõe quando não há necessidade. E aí você termina causando uma dependência, porque daí o corpo humano, entende que não precisa mais produzir, daí muitas vezes você consegue, o paciente que não tinha necessidade de ficar numa terapia de reposição, ele entra numa terapia de reposição por testosterona exógena. É muito comum nesses jovens que abusaram na academia, que tomaram muita testosterona para ficar forte, chega uma hora que o corpo não produz mais. Daí você tem que realmente... A testosterona não tem nada a ver com anabolizante, ou tem? Geralmente os anabolizantes... Porque tem pergunta aqui também falando de anabolizante, então a gente já mata isso daí também, geralmente os anabolizantes são análogos de testosterona. Tá. É lógico que tem outras formas de anabolizantes, tem hormônio de crescimento, mas a maioria são análogos de testosterona, ou seja, você manda o nível de testosterona desse paciente para um nível muito alto, que faz com que ele tenha um ganho muscular maior exagerado do que ele teria fazendo exercício. É lógico que você paga sempre um preço. Esses níveis de testosterona, a gente sabe que o nível ideal de testosterona para um homem é entre 400 e 600 NGDL, mais ou menos. Essas injeções de bomba, né, de hormônio, manda para 2.500, 3.000. Então, assim... Tem um resultado. E daí aquele negócio de sobrecarregar o fígado também. Também, ele pode estar ligado a problemas hepáticos, até nódulos benignos, mas nódulos hepáticos que podem romper, que é o adenoma hepático, está muito ligado ao uso de anabolizante. O uso indiscriminado de testosterona aumenta acidente cardiovascular, aumenta derrames, aumenta irritabilidade, aumenta alterações psicossociais, aumenta a próstata, apesar que hoje já está provado que não causa o câncer de próstata, mas ele acelera um aumento da próstata, que é aquele aumento benigno que todo homem tem com a idade, mais cedo ou mais tarde vai ter. Agora, se o paciente tem o câncer de próstata, a gente sabe que pode acelerar lógico, níveis extrafisiológicas, testosterona 2.000, 3.000. Mas geralmente eles não vão em médico para fazer isso, né? Geralmente não, porque se um médico fizer isso também tá, né? Geralmente não é pouquinho, né? Não é pouco que se coloca, que se usa. Né? A gente sabe que o pessoal abusa porque quer ficar grande, quer ficar musculoso, né? E tudo mais. Geralmente... Fica broxa mesmo? Não. Porque falam que o homem fica broxa. Na verdade, o que acontece é assim, quando o paciente toma muita testosterona, ele tem uma tendência, porque a testosterona na parte periférica do corpo humano, ela se transforma em estrógeno. Ela a gente chama aromatiza em estrógeno. É isso que é comum, o paciente que toma muita bomba ficar com ginecomastia, não sei o quê. Então, esse estrógeno pode inibir a parte sexual. Entendi. Uma coisa que faz muito e que acontece muito em quem usa testosterona de maneira indiscriminada é infertilidade. Isso realmente causa e muitas vezes irreversível. Ou seja, o paciente pode parar com o ciclo, muitas vezes não volta a produzir espermatozoide novamente. Então, é comum, às vezes, esses ex-atletas tem que fazer inseminação. A produção de espermatozoide está ligada, claro, à testosterona. Né? Na verdade, quando você toma testosterona e você inibe o sistema nervoso central, que chama de inibir o eixo, você inibe a produção do LH, que é o hormônio mais responsável por dar a informação de subir a testosterona, mas você inibe o FSH também, que está ligado à espermatogênese. Então, muito comum o paciente ficar infértil no pós-uso de anabolizante. Vira uma bagunça, uma caca. Então. Não é uma coisa saudável. Né? Claro. Apesar de o cara quer mostrar um corpo saudável, mas é um corpo que artificial.
Problemas cardiovasculares, problemas emocionais. Tira no pé, né, doutor? É que assim, o paciente se sente bem, né? A testosterona é um hormônio que faz o paciente se sentir bem. Dá E é muito energia, comum. E né? assim, Explosão. apesar de ser... Tem bastante médico que prescreve. E assim, o paciente acha que tá ótimo, porque ele se sente bem. Eu sei que quando o paciente vem querendo conversar comigo sobre não, mas eu quero fazer testosterona, que tal cara fez? Eu falo, testosterona é meio que nem cocaína. Eu não sei, nunca cheirei cocaína, mas o paciente deve se sentir bem, porque senão ele não cheirava de novo. Com certeza. Então... Causa uma dependência. Exatamente. Uma dependência. E a testosterona é a mesma coisa. O paciente dá se uma sente sensação bem. Exatamente. boa. Agora, Exatamente. a custas de quê? Qual é o efeito colateral? O que nós estamos causando nesse paciente com o uso dessa droga de maneira errada? Mas assim, é difícil, porque ele tem ainda um culto ao corpo, tem um culto à mesma parte sexual. Tô meio cansado, vou tomar testosterona. Aumenta a libido, aumenta a vontade. Aumenta, mas aumenta a irritabilidade, aumenta um monte de coisa que tem um efeito colateral aí junto. Tá vendo? O cara é professor. Não adianta. A gente faz uma pergunta desse tamanho, ele faz uma resposta desse, porque o cara sabe muito. Então eu vou perguntar mais uma coisa. Mas a gente precisava só fazer uma introduçãozinha por causa do Novembro Azul, que é sobre a prevenção. Programa, né, que é sobre a prevenção do câncer de próstata, principalmente. Agora, mês de novembro, acho que você vai estar na correria. Não do azulzinho do Viagra, mas do azul do Novembro Azul, né? Eu brinco que eu falo que o novembro é o mês que eu menos vejo o paciente. É mesmo? Tem, acho que muita coisa. Porque você tem vários eventos. Eu sei que você vai na rede, vem aqui no jornal. Eu adoro esse trabalho de conscientização, porque é muito legal e no caso do câncer de próstata, sendo bem específico, é muito importante. Com certeza. Mas não só, é que a gente sempre tenta... Porque o Novembro Azul... Vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul. Isso. Sim. Na verdade, ele começou na Austrália, acho que em 1996, se não me engano. Era um grupo de homens que queria falar sobre a saúde masculina. Então, na verdade, lá eles deixavam o bigode, né? Isso. O bigode. Bigode é mustache em inglês, então mustache. chamavam Movember. Isso. Daí aqui no Brasil, quando se adaptou, existia já o Outubro Rosa, que a Sociedade Brasileira de Mastologia fazia. Então daí tem o Outubro Rosa da Mulher e em novembro, então aqui vai ser o Novembro Azul. Então foi mais voltado para o câncer de próstata. Mas, assim, o importante seria a saúde ressaltar mesmo, a saúde como do um homem todo. como um todo. Muito Quando legal. a gente fala em saúde, é saúde sexual, saúde oncológica, né? O câncer de próstata e outros cânceres também. Saúde cardiovascular, saúde de corporal, hábitos saudáveis. Então, assim, é um mês que é importante a gente falar como um todo. É lógico que eu sou especialista no câncer de próstata, mas a gente sempre tenta levar a orientação, levar a informação sobre a saúde do homem como um todo. E assim, falando em números, aqui no Brasil, assim, o número de... a quantidade, a proporção... porque alto, falam assim, né? que depois do câncer de pele, o tumor maligno mais comum nos homens, né? É o câncer de próstata e representa 10% de todos os cânceres diagnosticados, é mais ou menos isso? Os números brasileiros, infelizmente, não são tão confiáveis, porque nós não temos esse sistema de saúde tão organizado. Mas se fala em 70, 75 mil casos ano aqui no Brasil, por volta de 15 mil mortes todo ano relacionado ao câncer de próstata. E o que é a próstata? E assim, onde ela fica? O que é? Como faz para detectar o problema? Porque tem que ser feito o dito cujo do exame do até toque. Porque você acha que esse número alto de mortes é devido aos homens não irem, não se Porque cuidarem existe esse preconceito, mesmo? esse medo, essa... Graças a Deus melhorou muito. Graças a campanhas, né? O Novembro Azul é uma delas, mas sempre se fez bastante campanha. Mas ainda nós temos pacientes que, quando ele é diagnosticado, ele já está num estágio que, assim, você... mais avançado, Hoje né? nós temos várias medicações novas que você consegue segurar, ou seja, manter uma qualidade de vida por mais tempo nesse paciente. Mas a gente sabe que se você diagnosticar a partir de um ponto, tipo, já com metástase à distância ou linfonodo positivo, já você sabe que você não vai curar esse paciente. Você pode, novamente, graças a Deus desenvolveu muito a medicina, desde mais ou menos 2008, 2009, começou a aparecer várias medicações aí ligadas ao hormônio, que estão realmente fazendo bastante sucesso, mas você sabe que você não vai curar esse paciente. Entendi. Você vai dar uma qualidade de vida, vai prolongar a vida, né? Vai aumentar a sobrevida global, que a gente fala,
mas curar você não cura. Então, qual que é o principal remédio para o câncer de próstata? É o diagnóstico precoce. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, aí entram as campanhas, o homem e todo ano passar com o seu urologista, e o urologista, é lógico que a gente gosta de individualizar cada caso, mas de modo geral, o urologista ele vai pedir o exame de sangue, que é o PSA, né? E ele vai pedir e vai fazer o exame de toque. Novamente, o que é a próstata? Sabe quantas vezes chegaram para você? Então, por que não serve para nada? Vamos tirar essa próstata antes de ter o câncer, né? Na verdade, a próstata ela é muito importante para a reprodução. Ele é um órgão reprodutor do masculino. E ele é onde o espermatozoide se mistura com o resto dos líquidos seminais para ser ejaculado na relação para fecundar a parceira. Ele fica logo abaixo da bexiga, deitado sobre o reto, sobre a parte final do intestino. Por isso que a gente faz o exame porque você consegue, pelo reto, você consegue sentir a próstata. Se tem algum nódulo. Exatamente, procura alterações de consistência, se tem algum nódulo, se está pétrea, se os limites dela estão precisos, então, tudo isso é importante. E é muito comum perguntarem para nós, então assim, qual que é melhor? O toque ou o exame de sangue? Né? A resposta sempre assim, nenhum, os dois se completam. Então, assim, é necessário fazer os dois. Não tem como na mulher um ultrassom nessa região, nada? Uma ressonância. O ultrassom não é um bom exame para a próstata, né? Ele não diagnostica tumor, ele é muito inespecífico. Tem um nódulo, não dá para saber. Existe uma ressonância, que é uma ressonância específica, que chama ressonância multiparamétrica de próstata, que ela consegue identificar nódulos suspeitos, mas não dá para você usar esse exame como um exame de triagem, sair fazendo ressonância multiparamétrica não dá. Inviável, né? É totalmente inviável e também não é livre de falhas. Existe coisa muito, mas hoje a gente consegue, né, ter o PET-PSMA, que é um PET específico para a próstata, que muitas vezes a gente lança a mão delas durante o diagnóstico do paciente, durante o estadiamento, para ser mais exato, mas também não dá para você fazer uma rotina com PET-PSMA. Todo ano você vai lá fazer um PET-PSMA. Que é caro. Não é dá. caro. E não é tão preciso. O acesso, por exemplo, aqui em Rio Claro não tem nenhum organismo que faz PET. Então, assim, não é o... Exatamente. E é uma coisa tão rápida. Pelo amor de Deus, né? A mulher vai... Desde que se conhece por mulher, a mulher tem que ir no ginecologista uma vez por ano, né? Porque, homem, assim, fazer né? Papa Nicolau, pra fazer se a saúde tá tudo ok. A partir de quantos anos o homem tem que fazer o exame de toque? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue a Sociedade Europeia. Então, o que ela fala? Os pacientes que são afrodescendentes, os pacientes obesos, os pacientes que têm uma história familiar, ou seja, um parente direto com câncer de próstata, deve começar com 45. E os demais que não entram em nenhum desses critérios, deve começar aos 50 anos. Pelo amor de Deus. Eu gosto do que a sociedade americana preconiza. Eu acho que assim, 40 anos, procure o seu urologista e vocês decidam. Você vai começar a cuidar da saúde, Exatamente. né? Pelo menos dar uma olhada, né? Conversar, bater um papo. Muitas vezes chega paciente com 40 anos no meu consultório e fala, não precisa, precisa fazer o toque ainda. Você é super baixo risco. Mas assim, é legal você ter essa conversa com o urologista. Então vai lá, procura o urologista. Muitas vezes até o médico generalista fala, tô com 40, e aí, começo, não começo? É a hora, não é a hora? Porque assim, eu já diagnostiquei, e não é incomum, paciente com 40, 41 anos com tumor de próstata. Porque tem muita gente com qualidade de vida ruim, né? Eu acho que o mesmo que o Dr. Butos falou de qualidade de vida, é para qualquer tipo de câncer, né? O objetivo de você tratar um câncer é você, lógico, o primeiro é a cura. E o segundo é você manter a qualidade de vida. Não adianta você fazer um tratamento extremamente mutilante, extremamente agressivo. E depois enfiar o pé na jaca. E voltar. Não, e assim, nem se voltar, mas você deixar o paciente numa qualidade de vida muito ruim. E aí o câncer de próstata é muito importante isso, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico, a chance de você fazer um tratamento com menos sequelas no pós-operatório é maior. A gente sabe que quando fala em câncer de próstata tem o grande medo dos homens, que quer dizer que opera a próstata, fica impotente. Isso não é uma verdade. É uma relação.
Acontece, principalmente nas técnicas cirúrgicas antigas, quando se fazia cirurgia aberta, a chance era maior, né? Hoje que a gente tem algumas técnicas mais novas, a taxa de impotência no pós-operatório ela é muito menor do que ela era antigamente. Importante falar isso. E está diretamente ligado ao estágio que você opera essa doença. E, por exemplo, se retirar toda a próstata, aí pode ficar... Não, na verdade, impotente? o tratamento geralmente aí tira toda a próstata. Já tira toda a Então, próstata. eu queria que você falasse. Como é assim? Porque assim, a cirurgia é uma cirurgia que faz... Ela é pelo ânus que faz? Não. Hoje em dia, é lógico, existem 3 vias de acesso que a gente chama para fazer a cirurgia da próstata. Né? Então, a ideia da cirurgia é você tirar toda a próstata e as vesículas seminais. Você pode fazer a cirurgia aberta, que ainda é a mais feita no nosso meio, que é um corte abdominal, e por ali você tira a próstata e os gânglios, né, os linfonodos, é importante você tirar na cirurgia também. E tem as vias minimamente invasivas, que a gente chama, que é a laparoscopia. A laparoscopia também. Normal, que são 5 furos, 5 furos na barriga. E o que mais tem no tratamento cirúrgico de mais novo é a cirurgia robótica, que é nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica também, que a gente faz geralmente 5 a 6 furos abdominais, só que a gente usa uma plataforma robótica. E essa plataforma ela te dá uma precisão muito maior, te dá uma uma delicadeza muito maior. E você consegue ter resultados melhores com recuperação. Hoje em dia a gente opera câncer de próstata no robô. Por exemplo, opera um dia à tarde, no dia seguinte de manhã o paciente vai embora. Vai embora. Vai embora. Nos Estados Unidos já tem protocolos de alta no mesmo dia. Eu acho que já é um pouquinho exagero, mas assim, antigamente o paciente ficava 4, 5 dias internado. Porque tinha que abrir a barriga, tudo. E tinha dor, Então, assim, realmente evoluiu muito. É lógico que a gente vive num país em desenvolvimento. O acesso não é igual, não é igualitário em todos os lugares. Por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, praticamente 100% das cirurgias de câncer de próstata são feitas por robô. Aqui, nós somos o segundo país que mais faz no mundo. O crescimento nosso foi exponencial. Né? Eu fiz o meu treinamento robótico em 2009. Tinham duas plataformas aqui no Brasil, só uma no Hospital no Sírio-Libanês e uma no Einstein. O negócio foi crescendo. Hoje a gente tem bastante acesso a essas plataformas robóticas. Ainda não é universal esse acesso, mas as coisas estão evoluindo. Sim. E realmente os resultados são... Os pacientes ficam super bem e tem uma qualidade de vida longa e assim, bastante, né? Até na continência, que a gente fala muito, que o paciente pode sair perdendo urina na cirurgia. Isso. Com o robô também veio melhorar. Então, o que é importante? É importante a gente pôr na cabeça do paciente que ele precisa diagnosticar. Porque ele fala, o paciente não quer ir fazer exame porque vai fazer o toque retal. Não é só isso. Ele tem medo do diagnóstico. Porque no diagnóstico ele vai para o tratamento. E o tratamento tem toda essa lenda relacionada ao tratamento. Assim, ele não quer saber. Já acha que está morrendo, né? Ele não quer saber. Então, assim, a gente tenta desmistificar não só o exame, como o tratamento também. Para quê? Para que o paciente saiba que não, se eu tiver, vou tratar, vou fazer e vou ficar bem. Então, se tiver, quanto mais cedo diagnosticar, melhor, com melhor resultado, com mais tranquilo no pós-operatório. Né? Perfeito. Meu Deus, agora sim. O SUS, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem esses exames também aos brasileiros, tal, eles têm direito a fazer os exames. E as cirurgias são feitas como? Então, né? Depende aonde. O robô realmente para o Sistema Único de Saúde ele é um pouco oneroso, complicado. A gente não, né, tem alguns centros, geralmente centros ligados a estudo. O pessoal de Barretos faz diga-se de passagem, um serviço sensacional. Legal. Eles fazem por robô lá, paciente do SUS. Tem um instituto em São Paulo ligado à Faculdade de Medicina que também faz, mas não é normal. Nos centros de ensino, muito comum se fazer por laparoscopia, por vídeo, furinhos da barriga, que é bom também, assim, sim. É lógico. Cada evolução é um ganho. Então, a robótica tem resultados melhores, mas vai bem. E na grande maioria do nosso país ainda é feito o tratamento por via abdominal, que é o que a gente sempre fala, não está errado. Porque é lógico, o mais importante é a gente tratar o câncer. Sim. O acesso que se tem é a cirurgia aberta, não tem problema nenhum. Vamos fazer, que nós temos que tratar. É lógico que, vamos fazer o máximo que puder para ter menos sequela possível. Sim. Mas é o que temos, vamos fazer. E não adianta também, então não vou operar porque é cirurgia aberta. Não.
Tantas pessoas já fizeram, né? Qual é o problema? E assim, geralmente metástase que aparece em outro lugar, assim, você tira a próstata, limpou tudo, tem a chance? Tem. Tanto que a gente acompanha o paciente até 20 anos depois. 20 anos? 20 anos depois do pós-operatório. E era 10, subiu para 20, daqui a pouco sobe um pouquinho, sobe mais. Porque geralmente na mama são 5 anos, né? Na próstata são 20 anos. E por que isso? Porque sempre pode ter uma coisa que a gente chama de micrometástase. Então tem uma célulazinha lá que está quieta, que não foi tirada na cirurgia. Geralmente ela vai para gânglios, né? Para os linfonodos. Já está tudo aqui mais perto. E daí a gente não sabe muito bem por que, num certo momento, essa célula começa a se proliferar de novo e começa a ter lesão neoplásica em algum lugar distante ou mesmo no próprio lugar onde foi operada a próstata. Geralmente é para linfonodo, a metástase, e depois para osso, né? Eles têm muito costela, bacia, é muito comum o paciente até ter dor, os pacientes já em quadros avançados, por quê? Por causa das lesões ósseas, das metástases que vão para o osso. Tá. Você tinha comentado, antes da gente começar a conversar agora, a gente falou que o câncer de próstata é mais ou menos, é como se fosse o câncer de mama da mulher, né? E daí você comentou que tem alguma relação entre uma coisa e a outra. A gente gostaria que você falasse sobre isso, porque nós ficamos, né, curiosa. Tem algumas relações, né? Nós temos uma alteração genética, duas alterações genéticas, na verdade, que estão ligadas ao câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata no homem. Lógico que é coisa bem técnica, né? Mas é o BRCA1 e o ATM. São alterações que estão ligadas às duas doenças. E é lógico, como a gente não faz estudo genético em toda a população, então quando a gente vai tirar a história e entra naquele negócio, se você tem um parente direto que tenha tido câncer de próstata, a gente pergunta sobre câncer de mama também. Porque a gente sabe que existe essa relação. É lógico que ela não é tão rígida quanto uma relação do meu pai teve câncer de próstata, a chance de eu ter alta. Mas ela tem uma irmã que tem câncer de mama, ou tem uma mãe, a mãe teve câncer. Eu sei, vamos pesquisar esse cara cedo, porque ele pode vir a ser um paciente de risco. Então é uma relação relativamente comum entre o câncer de mama e o câncer de próstata. E aí tem aquela coisa genética também, que é igual o câncer de mama, assim, 20% geralmente é genético. Qual a porcentagem genética? É a mesma proporção? É um pouquinho menor no câncer de próstata, mas talvez porque os estudos genéticos no câncer de mama são mais comuns do que os estudos genéticos no câncer de próstata. Agora tem evoluído bastante a parte genética do câncer de próstata, mas por um tempo não se falava, não se pesquisava muito isso, e a mama já se fazia isso. Porque as evidências já eram muito fortes falando sobre a ligação genética. A relação hereditária é por volta de 14% a 16% no câncer de próstata, mas ainda nós não temos ainda realmente certinho essa porcentagem. São alguns estudos que nos dão. E no caso, se você detectar que esse paciente pode desenvolver porque fez um teste, retira-se também a próstata como a mama? A Angelina Jolie fez? Existe isso ou não? Ou estamos levantando uma polêmica aqui que nem deveria? É uma discussão. Já tem. Tá? É uma discussão. A gente sempre fala assim, né? Porque o meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata. Vamos fazer um teste genético. Ótimo. Mas e aí? E aí, o que você vai fazer, né? E aí, nós vamos tiver? Nós vamos tirar uma próstata saudável, teoricamente sem doença, porque apesar dele se ele tiver alteração genética ligada, não obrigatoriamente ele vai desenvolver a doença. Aí é uma discussão. Na mama é um pouco mais comum você fazer a cirurgia preemptiva, né? Ou seja, você tirar antes que tenha. E que também mexe um pouco com a parte da mutilação. Porque da mama, você tirar as gânglias é bem mais tranquilo, o resultado plástico fica bom. A próstata é a próstata. Apesar de, como eu falei, os desenvolvimentos técnicos já melhoraram muito os resultados nossos cirúrgicos, mas ainda a gente corre o risco de você ter uma impotência, corre o risco de você ter uma incontinência. Então, geralmente, assim, você testou, veio positivo, ou um BRCA2 ou um ATM, você, tá bom, vem cá que nós vamos acompanhar você mais de perto. Eu tenho um paciente no consultório que eles são 4 irmãos, 3 tiveram câncer de próstata. Ele veio para mim questionando exatamente isso. Não é melhor tirar
ou tira a próstata. Né? Eu falei assim, cara, eu não acho. Tanto que eu mandei ele para fazer teste de genético e veio um BRCA positivo. Né? Não acho, eu acho que assim, vamos acompanhar. Se a gente sabe que você tem qualquer alteraçãozinha, já é ressonância, já é biópsia, pra gente não perder o time. Todo ano em cima. Então é isso. Tem até uma pergunta aqui que é do Eduardo, meu irmão. Que ele falou que meu pai teve câncer de próstata aos 70 anos, os tios maternos também tiveram os dois com câncer de próstata, minha mãe teve câncer de mama, e ele pergunta, daí ele não fala que a mãe tinha câncer de mama, mas como você acabou de falar, eu já acrescentei aqui. Isso. Daí ele pergunta, tenho que me preocupar, Fabrício? Pronto, agora com câncer de mama... Agora ele vai ficar preocupado. Assim, se preocupa, vai lá no Fabrício. Na verdade, a história... Ele já vai, ele já é Fabrício. Na história, a história, o que ela muda? Ela muda o quando começar. Então, assim, o Du é um cara que terei que começar com, segundo a sociedade, as estatísticas, 45. Eu começaria antes. Eu conversaria com ele, você tem uma história forte. Eu acho que ele vai desde os 40, né? Você tem uma história forte. Vamos começar. A periodicidade não muda. É uma vez por ano, exame de sangue e PSA. Mas você começa a precocidade do exame. Esse paciente você começa a acompanhar mais cedo, porque você sabe que ele tem uma chance maior de desenvolver um tumor mais precoce. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Mônica, você faz a pergunta? Faço, do Carlos. Isso. Doutor, o tratamento contra o câncer de próstata pode impedir que esse homem seja pai no futuro? Há recomendação de congelamento de espermatozoides para garantir a paternidade? Na verdade, o tratamento cirúrgico do câncer de próstata, ele deixa o paciente infértil. Infértil de maneiras naturais. É lógico que você sempre pode captar espermatozoide direto no testículo e fazer uma inseminação artificial, né, ou mesmo inseminação in vitro, você consegue. De rotina, a gente não faz congelamento. Por quê? Porque geralmente quem que opera do câncer de próstata são pacientes já tentando na terceira idade. Então, geralmente, esse paciente já não tem mais preocupação de futuro reprodutivo. Então, assim, ele, não quero. Geralmente ele já tem filho, geralmente ele já tem prole constituída então, eu falo, não, posso falar, a gente geralmente nem conversa sobre isso. É difícil, diferente, por exemplo, um tumor de testículo, que é uma coisa que acomete o adulto jovem. Sim. Esse a gente fala assim, não vamos fazer uma congelação, porque um congelamento é melhor, porque o paciente geralmente quer ter filho. Agora, o paciente nem aborda, na verdade, porque geralmente o paciente já tem mais de 3/4 dos tumores de próstata acontecem acima dos 60 anos, então geralmente a gente nem se preocupa com isso. Então tem câncer de testículo também. E é alta é menor que a incidência do câncer de próstata. E a grande diferença do câncer de testículo é que ele pega pacientes jovens. De 15 a 37, 38 anos no máximo. Né, ele é um tumor da linhagem germinativa, então ele pega durante o desenvolvimento. E como a pessoa descobre isso? Ele sente o nódulo. Sente o nódulo no testículo, geralmente no exame físico. E ele, apesar de ser um tumor extremamente agressivo, ele é um tumor que responde muito bem à quimioterapia. Então, assim, né, até na nossa infância, lembra de aquela pulseirinha amarela do Armstrong, é porque o Lance Armstrong, aquele ciclista famoso, ele teve tumor de testículo e ele tinha metástase cerebral quando diagnosticou. Ele operou, fez a quimioterapia e depois disso ele ganhou 3 vezes a volta da França ainda. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque assim, realmente cura. A taxa de cura do tumor de testículo é altíssima. Assim, a sobrevida em 5 anos é 98, 99%. E tira o testículo também? Tira o testículo doente e você, mesmo que tenha metástase, geralmente as metástases vão para a parte perto do rim ali, responde muito bem à quimioterapia. Então, é um dos poucos tumores metastáticos que a quimioterapia cuida. Mas também deixa de produzir espermatozoide. Você tira um, o outro, teoricamente, seria... Mas como a quimioterapia, ela faz muito mal para a produção de espermatozoide. Então, daí, geralmente, a gente manda para congelamento por causa disso. Por causa da quimioterapia que vai ser necessária. Então, é por isso que falam-se tão pouco do câncer de testículo. A incidência é menor, né? A incidência é menor e... O índice de cura é bem alto. Mas aí não é um tumor que justifique se fazer um exame todo ano como câncer de próstata. É o que eu sempre falo. Mas por que fazem do próstata, não faz do câncer de pâncreas, por exemplo?
Porque a gente sabe que não adianta você fazer todo ano pro pâncreas, porque ele é rápido, como o testículo é rápido. Você faz hoje o exame, daqui a um mês você pode estar com o tumor. É importante a gente orientar também as pessoas, os homens, é lógico que estamos no Novembro Azul, mas a população como um todo, sobre os riscos dos problemas de saúde mental, né? E também tentar fazer o link aí do Novembro Azul com a parte psicossocial do homem, que também é um pouco complexa às vezes, né, Fer? Às vezes. Eu acho que a ideia é aproveitar, né, desse clamor do câncer para chamar a atenção. Mas eu acho que o objetivo principal é fazer prevenção em saúde, né? Então, aí a gente pode abordar de várias formas, mas o objetivo principal é essa prevenção em saúde, né? A chamada é pesada, né? É uma chamada de peso, mas é uma oportunidade aí para a gente aprofundar e falar da saúde como um todo, até porque, né, o câncer em si não acontece da noite para o dia. Ele é resultado aí de uma vida, né? Que tem várias influências de alimentação, de estresse, de saúde mental como um todo. Então, como ele não acontece da noite para o dia, vamos começar a se preocupar antes. Legal, muito bom. Teve até um assunto que rolou aí, tá passando por aí, que é o tal do Dr. Ray, né, que é aquele cirurgião plástico lá dos Estados Unidos, que é brasileiro, tá com câncer, que diz que teve um câncer de não sei quantos centímetros, de não sei o quê, e que ele tem certeza que foi causado pelo estresse. Sabe assim? Mas é complicado falar que é somente pelo estresse. Tem um monte de coisa, né? Nós temos alguns estudos que ligam, né, os tumores a algumas alterações emocionais, né? Muita frustração, um paciente que tem aquele humor contido, aquela raiva contida, tem uma associação a alguns tipos de tumores. É lógico que o tumor é uma reação, entre várias coisas, a reação à nossa resposta imunológica. E a resposta imunológica está diretamente ligado à nossa situação emocional. Nosso bem-estar, né? Nosso bem-estar como um todo. E quando a gente fala como um todo, é lógico que a saúde mental é muito importante. É até engraçado, porque olha como as coisas são importantes. Eu gravo os podcasts da Sociedade Brasileira de Urologia, né? E hoje nós vamos gravar um podcast que vai falar sobre a qualidade de vida após o tratamento do câncer. Inclusive, eu convidei o nosso amigo e também sócio nosso aqui também. Doutor Daniel Beltrame, doutor Daniel Butros, nós vamos lá, ele vai gravar comigo, e mais alguns oncologistas, e você vê como é importante. Eu fui estudar isso, né? A gente termina estudando muito a técnica cirúrgica, operar, não sei o que. E daí eu fui ver que é muito complexo e fala muito de situação psicológica do paciente, situação emocional do paciente, como é que ele... o que ele descreve como, né, qualidade de vida. Então, assim, você vê que realmente é muito importante. E a gente fica, às vezes, muito focado no tratamento do câncer, operar... Não, é uma coisa muito mais complexa. E aí eu falo que é o tratamento da pessoa como um todo, né? Não só do câncer. Você tem que sempre acolher, isso eu aprendi com a Fernanda, ela me ensinou de um jeito realmente muito legal, que assim, às vezes a gente pode até não ter a resposta, mas você acolher o paciente, você já é um grande passo no tratamento dele. Com certeza, eu acho isso sim, porque a pessoa que foi diagnosticada, que foi tratada, ela tá muito sensível, né, Fernanda? Ela tá assim, ela tá sem saída, muitas vezes né? passando por uma indecisão, não sabe o que vai acontecer, porque tem todos medo de morrer, medo de morrer, todos os exames, né? Da impotência, da incontinência, que vem também, pode vir também com o câncer de próstata. E eu acho que esse daí é um dos maiores impactos, né? Depois do tratamento ou depois da detecção do câncer de próstata para um homem, né? Porque assim, faz a sequela, eles têm medo de da vida. impotência mais depois, de como será isso? Quando eu falo, eu acho que é muito simplista você falar que o homem tem medo do toque. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que assim, o homem tem medo do todo, tem medo Sim, o toque... Não é agradável. Não é agradável. A Fernanda, ela vai falar um pouco assim como o exame ginecológico não é agradável, mas... É legal, né? Mas a gente se coloca a cirurgia é legal também. Tirar dente não é legal, mas faz parte, mas o paciente tem medo do toque, lógico, não é um exame... tem medo de apaixonar. Pega o doutor aqui, assim, fala... Aquela voz, gostei dele, grandão, vou me apaixonar por ele. Não quero, não chega perto. Mas eles têm muito medo do diagnóstico. Porque existe
essa lenda, que não é tão lenda, mas tem essa relação entre o paciente que faz o tratamento do câncer de próstata, uma das sequelas possíveis, e graças a Deus cada vez menos, mas uma das sequelas possíveis do tratamento é a disfunção erétil. Então, assim, como que ele consegue evitar tudo isso? Não querendo saber. Ele não quer saber. Ele não quer fazer o toque porque é ruim, não quer fazer o toque porque pode fazer o diagnóstico, ele não quer ter o diagnóstico porque ele pode ter que operar ou fazer radioterapia, ele pode ter sequela referente do tratamento, então ele simplesmente não quer saber. É muito mais fácil para ele. Mas a gente sabe que, infelizmente, quanto mais você posterga um diagnóstico, quanto mais você foge desse diagnóstico, principalmente no câncer de próstata, você sabe que a situação que você vai tratar esse paciente é diferente. Vai ser pior, assim, né? Exatamente. A chance dele ter sequelas pós-tratamento é maior. Então, a gente sempre fala, a principal, como dizia, o super trunfo, né? A carta que nós temos no tratamento do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. A Fernanda pode, talvez, avaliar um pouco diferente esse negócio do homem fugir, né? Mas a personalidade do homem é um pouco diferente, né, Fer? É mesmo, Fer? É e aí, como é que é? Não, é diferente, né? Homens e mulheres são diferentes biologicamente e socialmente, né? Apesar até da gente pregar uma questão de igualdade, né? Eu acho que a gente tem que se pregar o respeito, porque somos todos diferentes. Então, eu até falo assim, eu não sou muito da bandeira da igualdade, eu sou da bandeira do respeito. A gente tem que se respeitar, mas somos diferentes, né? O nosso cérebro, o nosso funcionar é diferente. Isso vai impactar também, inclusive, no diagnóstico das doenças. Por exemplo, a mulher, pela questão hormonal, ela tem muito mais depressão e ansiedade do que o homem, né? E então, a gente tem que respeitar e entender essas diferenças, né? E como o Fabrício falou, às vezes o homem, o jeito dele resolver o problema é ignorando. É uma forma que muitas vezes ele encontra de resolver o problema. Só que isso eu falo assim, que hoje em dia já não se sustenta mais, porque a gente tem tanto conhecimento, aí eu falo até da gente fazer um comparativo com o cinto de segurança. A gente não usava cinto de segurança. Exatamente. E é chato, incomoda. Foi difícil no começo. Isso, mas hoje em dia é muito difícil alguém não querer, Verdade. porque você sabe o quanto aquilo te protege, o tanto aquilo faz diferença na vida, né? Simples usar o cinto de segurança. Então, a gente também tem que trabalhar a partir disso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se torna responsável e livre. Só que isso tem um custo, né? Que é isso. Eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Eu vou ter que abrir mão de algumas guloseimas. Que daí tem essa parte chata que a gente precisa trabalhar, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre nesse todo. Da informação, do que protege, dos efeitos a longo prazo, né? E isso é com todos. Daí a gente não fala nem homem, nem mulher. Mas eu até falo, a gente parte dessa questão aí do Novembro Azul, Outubro Rosa, para começar a falar da saúde como um todo. Aí eu até falo, na escola também deveria se ensinar sobre saúde mental, né? Eu falo que a gente estuda o sistema reprodutor, o sistema digestório, circulatório. Mas você não tem aula sobre emoções, sobre o que é tristeza, sobre raiva, inveja, sentimentos que são comuns, que a gente sente a todo momento, que se a gente não cuidar, podem se tornar doença. Né? E muitas vezes nos ensinam a suprimir isso, né? Se você tá com raiva ou com medo, não posso sentir raiva, porque se eu sentir... Isso é muito colocado pra gente, e depois você vai aprender. Vai gerar problema, Não porque é? você não nega, você sente, você tá o tempo todo sentindo. Não tem essa possibilidade, né? E isso vai repercutir lá na frente. E pro homem isso é muito forte. Você não pode chorar, Exato. você não pode ser fraco, você não pode... Quem falou que não pode? É uma realidade, não é nem poder ou não poder. E no médico, né, como o Dr. Fabrício, né, um urologista que vai pesquisar esse lado, você acha que eles encaram esses exames como uma fraqueza, um medo, e isso também atrapalha? Né, falou, vou ter que ir lá, vou ficar, né, vulnerável. Você acha que pega muito isso? Pega muito, até socialmente. Eu acho até que eles procuram, geralmente, quando já tem um problema.
E esse é o grande X da questão, né? Eu só vou no médico depois que eu já infartei, depois que eu já tive uma disfunção erétil. Então, eu falo que, assim, e é isso que a gente precisa mudar, inverter. Porque geralmente eles só vão quando tem um problema, e aí ainda eles reforçam isso, de que tá vendo? Eu fui no médico e só dá problema. Aí eu reforço esse comportamento. É verdade. Não, eu reforço esse comportamento. Então é melhor eu não saber, entendeu? Pô, descobri um câncer, mas pô, se eu não tivesse ido, eu não tinha descoberto, né? Poxa vida. Não, é Pô, a culpa é do pior. Fabrício, Não, é que foi pior, lá né? achar. Assim, eu não tô conseguindo fazer xixi. Aquela próstata já tá gigante ali anos e anos e anos. E aí tá com um tumor, enfim. Exatamente. Mas eu só fui porque eu não estava conseguindo fazer xixi. Eu não fui Chegou antes. no limite. Chegou no limite. Ou muitas vezes, Fernanda, vai porque a mulher mandou. É. Não é? A gente tava Graças falando um a pouquinho Deus, disso, né? Graças a Deus, tantas mulheres, Que a eu mulher, falo. ela tem muito isso, daquele negócio de ser maternal e tudo mais, e de cuidar. Cuidar da filha, cuidar do filho, cuidar do marido, do pai, da mãe, da avó, da tia, do vizinho, do papagaio, de todo mundo. A mulher tem muito disso, né? Ela tem muito mais facilidade, né? Resolve, eu falo né? que até assim, sem perceber, ela já tá lá Cuidando, atuando, olhando. cuidando. A mulher... Até o Fabrício tava falando negócio de... Só vai de- mais nos seus- mulher, né? Nos seus Das palestras. palestras, A tudo. mulher, ela é cuidadora, né? Na verdade, por mais que hoje você tenta, como o Fernando falou assim, tudo é a bandeira de toda igualdade, mas não adianta, o tem perfil a- da mulher o é perfil. diferente, né? É, A mulher, então, ela concordo. cuida da família. E quando se diz cuidar da família, ela cuida, inclusive, do marido. Então, se você conversar com qualquer ginecologista, pode perguntar, é comum a mulher ir com o marido pro ginecologista, tipo, o marido, entre aspas, levar a mulher pro ginecologista? É raro do raro do Raríssimo. raro. Só se ela não consegue, né? Se ela não exato. consegue andar, não consegue mais nada, o marido leva, ou Agora, a mãe vai levar. No consultório do urologista é a rotina nossa diária, entre o casal, né? Então você vê que ela realmente está ali porque ela é a cuidadora. Né? E Opa, graças a Deus. então a Ou mulher- ela obrigou, né? Ou Ela pra ter tinha a um show, certeza de ou que ele você vai entrar e vai fazer. Vou ficar aqui do lado vendo. Mas né? aí entra a parte de ser cuidadora também, né? Ela fala assim, não, eu quero, porque ela não tá querendo só Perder. só pra ele ir lá e sofrer o exame, entre aspas. não, 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 ela, não. ela tá Acompanha. querendo que ele se cuide. cuide. Tá que preocupada, ela né, quer que com ele, a que ela tenha uma saúde. boa saúde. Exato. Então, acho que é o perfil feminino. E é engraçado que tem muitas palestras que eu dou geralmente sobre câncer de próstata, a grande maioria da plateia é feminina. E eu gosto disso, porque eu sei que a mulher ela é um vetor de informação muito mais forte que o homem. Que o homem vai pegar essa informação, vai guardar pra ele. Eu não Ou quero então isso. ele solta em uma palavra. É. Resumiu tudo. E a mulher não, a mulher vai, é o irmão, o marido, o pai. Então, assim, realmente é um vetor de informação. E o que a gente sempre fala, né? A gente tem que cuidar da saúde nossa como um todo. E aí entra também a mulher. Inclusive a saúde mental. Cada vez, nós temos taxas aqui no Brasil de transtornos, né, de ansiosos, depressivos, são absurdos. Só que o homem realmente, se você falar, o homem está deprimido, o cara é fraco. O cara é não sei o quê. Exato. Tem todo um preconceito. E a gente sabe que não. Hoje, e as taxas são muito maiores do que a gente imagina. Fernando, pode falar melhor, mas assim. Só que nós somos, né, a masculinidade não pode ir posta à prova. Então, a gente não pode assumir nossa fraqueza. Nós não podemos deixar de comer um churrasco porque eu tenho um problema de colesterol. Então, assim, é tudo muito. A parte social é muito forte. É muito integrado, né? Porque daí eu fujo do problema, aí eu fico ansioso, aí eu vou na bebida, aí eu vou no churrasco, piora aí eu ganho tudo, peso, né? aumento gordura. Aí eu viro violento, Exato. né? Também tem, acho que Claro, muito isso, porque né? tem associação até. Vai tudo, né? Eu acho que é uma É uma cadeia, porque né? que vai- o homem ele não quer encarar aquilo, porque eu acho que é isso mesmo, ele se sente fraco, julgado, né? Mas a gente até brinca, né? Quando a gente fala assim, fulano tá com gripe. Nossa, meu marido morreu porque ficou com uma gripe. A gente tem essa coisa. Então eu falo, né? Apesar desse estigma de forte, eu acho que os homens são muito mais vulneráveis nesse aspecto, né? Verdade. Então, até para eles buscarem tratamento em qualquer aspecto, seja de alcoolismo, seja pelo problema da próstata, seja pelo problema da obesidade, enfim, qualquer problema de saúde, eles demoram muito Pra mais. cuidar. Tem que chegar no limite do limite. Só que daí é muito mais difícil você cuidar, né? E aí, Você já tem sequelas irreversíveis. Que se eu tivesse Exatamente. Já pego começado. no começo, né? Eu poderia, inclusive, interferir no desfecho final. Com certeza. aí entra as campanhas, né? Porque é isso que a gente tenta, na verdade. A gente tenta que o paciente procure
cedo. E quando eu falo cedo, é o médico como um todo, né? Eu faço uma brincadeira não tão feliz, mas eu faço, que eu falo que não é só o câncer de próstata, que na verdade o nosso paciente ele tem que sobreviver para ter câncer de próstata. Porque ele é sempre detectado bem mais justamente, porque três quartos dos cânceres de próstata no Brasil aparecem depois dos 65 anos. É diferente do câncer de mama, exatamente, né? Que cada vez cedo, aparece mais cedo, né? A gente sabe, por exemplo, qual que é a principal causa de morte no paciente do sexo masculino acima de 40 anos? Essas doenças cardiovasculares. Então é uma brincadeira infame, mas é verdade. O paciente tem que sobreviver para ter câncer de próstata. Não adianta nada ele todo ano fazer a rotina do câncer de próstata. Ótimo, perfeito. E não cuidar do resto. Exatamente. E aí entra parte de atividade física, alimentação, a parte de cuidar do estresse, o controle de estresse, que está cada vez mais, a gente sabe que está realmente... difícil. E tem aumentado a incidência de câncer de próstata, sim? Nós temos um aumento da incidência. Por causa do estilo de vida, assim, um pouco pelo estilo de vida. A gente sabe que a gordura, a alimentação rica em gordura tem uma incidência maior de câncer de próstata, então... sociedades com alimentação rica em gordura está aumentando sim, principalmente no norte da Europa, um pouco os americanos. Também está aumentando a nossa sobrevida, então com o aumento da sobrevida... Chegou nos 65 já está correndo risco. Exatamente. Era até 70, você tinha 5 anos para ficar doente, virou 80, virou 15. Agora está 100, está 25, 35, exatamente isso. Né? Então... É até engraçado, uma vez eu fui dar uma aula, daí eu fui pegar um estudo de 1904 falando sobre câncer de próstata, foi a primeira vez que descreveram a cirurgia, né? Ele falava assim, o câncer de próstata é uma coisa rara no nosso meio. Sabe quando você está lendo, assim, por que é rara, né? Segundo tumor mais comum no homem, segunda causa de óbito, e vai virar a primeira em breve, dos tumores. Qual que é a primeira? Pulmão, mas no Brasil nós tá baixando bastante a incidência, baixou muito a taxa de tabagismo, né? Aqui no Brasil agora o cigarro eletrônico. E agora os eletrônicos. E Viagra, hein? Só pra gente, porque a gente já tá assim, no limite do nosso tempo. Viagra qualquer um pode usar, a meninada, porque eu ouvi falar que a meninada tudo tá usando. Por que esses meninos estão usando Viagra, gente? Pode usar. Gente, mas com 18 anos falhar, mas a causa é a ansiedade. Geralmente a causa de falha, né, nessa idade é a ansiedade. É a esquisitice de... a ansiedade, aquela coisa do como vai ser o meu desempenho, o que a menina vai achar, vai ser o quê. E aí a cabeça fica trabalhando aqui em cima, não trabalha lá embaixo. O poder usar, quase todo mundo pode. Quem não pode realmente é uma gama pequena de pacientes cardiopatas que tomam, e não são todos cardiopatas, uns que tomam um remédio específico, uma classe de remédio específico, porque a associação dos dois pode dar morte súbita. Opa, peraí, cuidado. Que foi isso que aconteceu lá no começo, porque não sei quem tomou Viagra morreu. Na verdade, ele tomava os nitratos. Olho também, não pode dar, e pode dar alguns, mas assim, que realmente não pode tomar é o paciente que usa nitratos, nitritos do coração, ele não pode. Tem que tomar cuidado. Agora, quem deve tomar é uma coisa... Aí já é uma discussão muito maior. O que está acontecendo? Aconteceu já vem há algum tempo, né? O que aconteceu? Um cara jovem toma um Viagra, que não dá dependência química nenhuma, mas ele causa uma dependência psicológica. E daí, o que ele liga? Eu só tenho uma ereção satisfatória se eu tomar um Viagra ou um Cialis. Eu fico tranquilo também, eu não tenho que me preocupar. Exatamente. Então você chama efeito bola de neve isso. Puta, será que eu vou ter uma ereção? Se eu não tomar o Cialis, eu vou ter uma... Não tem ereção. Então, na verdade, você causa um problema. Porque realmente um paciente jovem, na sua maioria, não vai ter problema de ereção nenhuma. Não. Mas tem a pressão, tem a necessidade de provar a masculinidade, tem a necessidade de falar, eu sou o cara, né? Então, assim, daí ele começa a usar. Daí ele não consegue ter uma... mas tem alguma coisa realmente fisiológica não deixando ele ter ereção? Não, é um problema ansioso, um problema que causa uma dependência psicológica. E é um problema de saúde grave, porque daí é difícil você tem que realmente fazer uma desensibilização, um tratamento mais prolongado para ele realmente ter uma vida saudável, sexual saudável, sem o uso de medicação. De Viagra. Mas daí, geralmente, entra mais do lado da Fernanda. Aí ele vai ter que ir lá. Então, se tiver alguém lá que está passando esse problema, né? Procura a doutora Fernanda para desmamar do Viagra, né? Exatamente. Não pode ficar dependendo de remédio, E né? nós chegamos no assim nosso limite, no né? limite. Então a gente já tem que começar. Conversa é boa.
vai A longe. gente vai ter que chamar um dia a Fernanda aqui pra falar só essa parte que eu das adorei, esquisitices, das né? esquisitices da Mônica. Minha não, graças Não, a Deus. esquisitice que é do jeito que Eu a não sei Mônica como fala. que eu não tenho Mas a esquisitice, Mônica né? também, você tem umas Poderia. esquisitices. Ah, Né? de- Todo de mundo perto- tem. Pensa que você não tem. Ali, de perto ninguém é normal, né? Eu Ninguém, sempre né? falo, de perto A ninguém é Mônica, normal. então, de perto de longe, menos ainda, fica essas Um esquisitices ser meio mineiras. estranha. Essas esquisitices mineiras da Mônica aí. Fernanda Ah, Mineira eu sou também. mineira Também é Tá mineira? Ih, ó, vendo? Tá esquisitice, vendo? esquisitice Eu dá sou mineira. certo no final. E aí? Mas, ó, lá. assim, Foi- conversa é pra horas e horas. Falar sobre saúde masculina, saúde mental, Mental. misturar os dois. É. Caldeirão vira... Não para, né? Você tem sempre uma pergunta, eu tá? acho que... vou fazer a pergunta, mas eu acho que é isso, né? São duas especialidades que têm muito preconceito e Isso. que hoje está muito em alta. E Então- precisa de carinho, e precisa de atenção. Exato, Né? né? Que em qualquer idade. Se né? uma Em mãe qualquer estiver idade. insegura com seu filho pequeno, já levar para olhar, né? Não precisa tomar remédio, não é assim, né? Os homens, vamos lá, 40 anos no doutor, né? Então, Tá durando mais, ó. Tem Tá que pensar durando- o seguinte, a partir dos 40 já tem que começar a se cuidar. Se quer viver até os 100, até os são 60 aí, anos de cuidar. Exatamente. Na verdade, a gente tem que começar a se cuidar antes. Não, Antes, exato. lógico, Fazer é. exercício, que nem o Fabrício vai começar hoje a fazer, né? O meu Hoje mestre- ele vai na academia. Meu mestre tá atrás de mim, como o kimono tá guardado e eu não tô usando. Mas você Não, também, que- Fernando, você tem que pegar na mão dele para ir nos especialistas, para fazer um check-up, ou ele vai? Não, ele vai. Só pra atividade física que eu tento, mas, né? É mais difícil. A cara dele, A cara tem, dele. tem nem o que falar. Mas, gente, ó, eu vou ser muito sincera, eu não gosto de fazer atividade Também não, física. também não. Odeio, Odeio. mas Eu eu adoro. faço 3 vezes por semana. Eu falo que eu sigo a recomendação de 150 minutos da OMS. Dá a E hora a minha semanal. personal deve até, vou falar com ela, mas eu não gosto. Mas eu sei que tem que fazer. Daí até falo, fazer. como é que eu vou virar pro meu paciente e falar, e se eu não faço? No final eu gosto, mas o ir sempre Isso, é, é difícil. É aquilo. A atividade física é um tratamento. É um uma tratamento. terapêutica. Não total. é? É um tratamento para a cabeça, o corpo, os hormônios, Tudo. tudo. Então, a gente não tem saída. Não tem muitas- saída, e exatamente. muitas Acho que não vezes- é opção. Não é entendeu? opção, O que eu né? sempre oriento meus pacientes, Mônica, e assim, é o que eu faço, tá? É você tentar achar algo que te dê prazer na atividade física. Porque assim, não adianta, legal foi churrasco. Isso que é legal. É verdade. Ficar tem que ser deitado, real. comer uma assim, pipoca. mas assim, você tem que ter algo que vai te dar prazer e vai te fazer bem. Então, o meu é dança de salão, por exemplo. Vai fazer Ah, eu dança de adoro salão. também. É. Né, que nem eu treino jiu-jitsu. Putz, é o que eu gosto. Eu jogo um basquete de vez em quando, que é uma coisa que eu gosto da minha infância. Então, assim, agora você fala assim, Fabrício, você vai fazer corrida de rua. Não vou. Se você detesta, não sai um passo. A Fernanda quis parar o carro mais longe agora, que eu falei, não, para na porta. Ele- Eu nossa, odeio andar. Eu odeio andar. Então, assim, a gente tem que tentar. Vamos levar ele pro caminho da fé? Levar ele pro caminho da fé. Não, mas manda o Daniel no meu lugar. Mas é verdade mesmo. Mas o bacana que você falou, Fernanda, é que realmente, eu também não sou a Mônica, eu sei que gosta Eu de ir na adoro, academia, eu ela gosto. se prepara. Eu vou ela- todo dia. Ela fica pensando, ai, o que eu vou... Eu não, Quase eu quebrei penso minha assim, costela outro ai, dia. que saco, tem que ir na academia. Mas depois que você sai, a Você endorfina, sai eu acho que bem. tudo libera tal. Não a testosterona, né? A endorfina, ela libera tal. E você sai Se bem. sente Você bem. encontra pessoas, você conversa, você bate papo, você não sei o que. É um social que você É, tem precisa ter tudo. também. É. E é isso Mas mesmo. vamos para a última pergunta para cada um, né? Isso. Deixa uma mensagem para as pessoas. O que você acha importante? Vocês acham importante falar? O que eu acho importante é que a gente tem que viver bem. E quando eu digo a gente viver bem, ele é bem em todos os sentidos. É você ter uma vida harmoniosa, uma relação harmoniosa, né? Acho que vocês viram, né? O que vocês viram hoje é meu dia a dia, né, Fê? A gente tem uma vida, realmente eu sou um abençoado por ter uma relação que me faz bem. E é importante isso, né? É importante você ter um dia a dia bem, você trabalhar com o que você gosta, você diminuir, né? Porque, pô, você chega em casa só problema. Não, né? Então você tem que ter uma vida leve, uma vida saudável, fazer tudo aquilo que nós falamos, atividade física, tudo, e ter a consciência. Eu acho que a crítica é o principal. Isso aqui não tá legal. Por exemplo, eu tenho essa obrigação que eu tô fazendo, não tá me fazendo bem. Bom, então para com isso aqui, vamos procurar um outro caminho. Isso pode te fazer, lá na frente vai te dar vai repercutir alguma coisa
favorável. Então é isso. Você tem uma consciência de que a gente tem que cuidar dos nossos corpos e cuidar da nossa mente. E tá aqui a Fernanda para falar sobre isso. E você realmente viver numa harmonia. É lógico que é fácil falar, é super fácil falar, é difícil você atingir isso. Mas você tendo uma harmonia no trabalho, uma harmonia na sua vida, nas suas relações sociais, uma harmonia na sua relação amorosa, sua relação afetiva, você com certeza consegue construir um futuro aí bem mais saudável. Muito bom. Eu concordo, né? Eu acho que a grande dificuldade é o famoso equilíbrio. Mas a gente nunca pode desistir. A gente cai, levanta, vai, começa de novo. Mas é o equilíbrio, é isso que vai deixar com que a gente se sinta bem. Então, eu acho que essa busca aí pelo equilíbrio, pelo bem-estar, como o Fabrício falou, que eu acredito que andam juntos. Ela me chamou de Fabrício, vou tomar bronca. Eu já não... É sempre assim. Quando chama assim, Marcelo, já sabe. É briga. Fernanda, já sabe que vem bucha. Não, já estiver brava aí, é Fabrício Magal de B7. E hoje nós estamos estreando, Filho né? de Celeste e João, já? Vamos mandar de volta, né? Vamos mandar de volta. joga... Mas hoje nós estamos estreando. A gente nunca gravou nada junto, eu e a Fernanda. tá Hoje é a primeira vendo? vez e foi uma coisa legal, foi uma experiência Adoramos boa. também. Foi muito bacana, né, Muito Mônica? legal, muito legal. E vamos- Fala pra mim uma coisa. Qual é o seu Instagram? Conta pra gente. Dr. Fabrício Messetti. Dr. Fabrício Messetti e... Doutora Fernanda Messetti. Messetti. É bem difícil, né? Para as pessoas vai seguirem, para colocar as ali pessoas na- mandarem Tem o da perguntas clínica, da fala da clínica. E tem o Instituto Messetti também, que é o instituto que a gente tem aqui em Rio Claro, né? É onde a gente atende, aqui em Rio Claro, ali perto, na Rua 5. Eu no meu Instagram eu ponho muita coisa sobre câncer de próstata, eu faço, né, provavelmente sobre cirurgia, nós nem falamos sobre isso, mas aí eu faço bastante cirurgia robótica e é o que está em bastante voga hoje em dia, então tem bastante Muito coisa mais legal. seguro também, Muitos né? tratamentos Seguros, agora, efeitos, né, de os ponta. efeitos são, a gente consegue ter efeitos melhores, né, os efeitos fisiológicos melhores, a gente falou pouco, mas é isso, mas hoje é uma realidade, né, mas depois segue a gente lá, a gente diz, quando eu mostro algumas cirurgias, algumas coisas legais que é interessante. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer, né, né? a presença de A vocês gente que dois agradece. aqui. Foi super bacana, super... E já te- vamos deixar um convite para a doutora Fernanda voltar pra gente voltar para abordar, falar sobre isso daí. essas esquisitices. Verdade. Mas agradecer a todos que estão com a gente aqui, acompanhando essa conversa, que foi mais uma aula de cuidados Qualidade com o de homem, vida, cuidado com a também. mente, Exato. cuidado com o ser humano, né, que eu acho que é super importante. E sempre aqui nas plataformas do Grupo JC, @JC Rio Claro, TikTok, Instagram, Spotify. Vamos mudar É que agora. essa aqui toda vez fala Spotify. Então é Pô, garoto Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. Sempre lá, @Instituto Messetti, Dr. Fabrício Messetti, doutora Fernanda Messetti, Aline Magaceron, Mônica Buteri. E a gente estará aqui quarta-feira que vem, de novo, sempre com uma pessoa bacana, para falar de assuntos super especiais. E agradecer de novo, Fabrício e Fernanda, pela presença, para alertar de um assunto que é o Novembro Azul, que é o autocuidado, o cuidado do homem, né, com a saúde. Não deixe para... Quando Não ficar com a preconceito. água estiver batendo no umbigo, para correr atrás, né? Não deixa dar o problema para ir procurar a solução, né? Exatamente. Na verdade é a gente que agradece, né, Feira? É uma honra, assim, né? Até o pessoal não sabe, mas a minha agenda complicou um pouco a nossa gravação, eu peço desculpa, mas é porque é uma Imagina. honra, eu adoro vir aqui, vocês são demais. E pra mim realmente foi uma experiência muito boa, uma experiência nova. Saímos da cozinha de casa. Saímos da cozinha de casa e viemos pra cá. É porque a gente fala que vida de médico não A gente- tem muito Só na jeito, a cozinha. gente conversa, a gente tudo vai discute, surgir. Exatamente. E assim, como eu falei, nós tivemos uma hora da minha vida aqui hoje. Porque a gente... Na Que legal. hora de cozinhar ali junto mesmo, os Não, poucos até as minutos, crianças né? brincam. Elas até dão palpites. Às vezes a professora tá dando alguma coisa de saúde. Porque eu vi tal coisa, porque eu fiz aquilo. Porque a vivência acaba sendo essa, né? Que legal. Que bom. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, quarta-feira que vem, de novo aqui, no Chega Junto às 19 horas, com mais uma pessoa tão especial quanto esses dois que estiveram aqui com a gente. Tchau, gente.